São muitos os brasileiros que vivem, que trabalham aqui em Portugal. E aí, como é que vai ficar a vida econômica desses brasileiros nesse momento de pandemia? No que o governo português pode melhorar, facilitar a vida de nós brasileiros aqui? É isso que a gente vai saber hoje no Caminhos com Renata Cordeiro. Eu vou entrevistar 2 advogados brasileiros que trabalham aqui. Quem teve uma quebra de 40% ou mais do faturamento, existem algumas linhas de crédito específica para que possam aceder, para que possam, e que tem com algumas carências específicas, né, que vão variar aí, ou vão ter em média em torno de 6 meses a 1 ano, para que esses créditos possam depois ser pagos, né, a hora que retomar a atividade. Então, esses créditos têm a finalidade de favorecer ou retomar a atividade econômica após a normalidade do quadro econômico, né? E o ideal é que as pessoas, primeiro, junto do seu contabilista, veja qual que é o impacto que a pandemia teve, né, e o estado de emergência teve no seu negócio, para que depois façam, então, um pedido junto aos órgãos respectivos ou mesmo ao seu banco de relacionamento, porque os bancos também, em conjunto agora, tomaram algumas medidas e algumas delas dizem respeito justamente à concessão de crédito bancário para salvaguardar o retorno à atividade dessas empresas. Uma das questões que uma das brasileiras levantou é se mandar o funcionário embora, se deixa de ter direito a esses benefícios. A extinção do quadro ou do cargo existente na empresa, ela está vedada nesse momento de pandemia. Então, há que se ter alguma atenção com as demissões fora de situações realmente necessárias, né, ou justificadas, porque tanto a demissão coletiva quanto a extinção de um quadro determinado, de um cargo determinado no quadro de funcionários, ela não pode ser executada durante a pandemia. O que existe, né, para tentar minimizar esse impacto é o que se chama layoff, né, que é a suspensão ou diminuição da carga de trabalho, da carga horária de trabalho do funcionário durante a declaração de estado de emergência. E vai caber à empresa o pagamento de 30% da remuneração que seria devida ao funcionário e 70% vai ficar a cargo da Segurança Social para complementar a renda. Ao funcionário caberá 2/3 do salário e sempre num mínimo de 635 euros. Que é o salário mínimo aqui de Portugal. Perfeito, que é o salário mínimo e o máximo de 1.905. Então, com essas medidas, é possível minimizar ou diminuir um pouco essa carga tão pesada agora de ônus sobre o empregador. O princípio que vigora agora é da preservação da moradia, da manutenção dos contratos de arrendamento para a proteção da família e da sociedade como um todo. O melhor a fazer no caso de diminuição de renda é buscar o consenso. Conversar com o proprietário, tentar flexibilizar os pagamentos, mas na necessidade realmente de inadimplemento, se a família vê que não tem condições de pagar, foi publicada na Lei 4C uma exceção nesses casos de não pagamento de aluguel, onde tanto o habitacional quanto o comercial, o arrendatário pode se beneficiar disso. De que forma? Claro que existem condições, não é qualquer pessoa e não é por qualquer motivo. No arrendamento habitacional, tem requisitos específicos que são cumulativos. O primeiro requisito é uma quebra superior a 20% dos rendimentos da família.
e que e o segundo requisito cumulativo é que a taxa de esforço para pagar aquela renda seja superior a 35% do rendimento da família. Então, comprovados esses dois requisitos... Taxa de esforço, me explica melhor isso. Por exemplo, no rendimento da família, o pagamento do meu aluguel hoje representa 20% do que nós ganhamos. Uhum. A minha renda diminuiu e hoje o pagamento do meu aluguel representa 50% do que eu ganho. Ah, entendi. Isso é muito. E então isso vai tirar comida da minha mesa, digamos assim. Então eu preciso ter esses dois requisitos, a diminuição da renda e que o aluguel passou a pesar muito no meu orçamento, acima de 35%, que não é difícil, para que eu possa pedir esse benefício. O que é esse benefício? É o benefício de suspender os aluguéis por até um mês após a cessação do estado de emergência, para depois parcelar isso em até 12 meses. Uma coisa que eu tenho percebido é que todo mundo fica em casa. Todo mundo fica em casa, como nós ainda estamos numa época fria, muita gente está gastando muito mais com energia elétrica, por conta de aquecimento, as crianças estão o tempo todo na internet, videogame, enfim. O custo disso vai ser muito alto para as famílias. Existe alguma proposta para que isso possa, não sei, uma diminuição de impostos para que possa baixar o valor da eletricidade, até porque o valor da eletricidade em Portugal é muito alto, é dos mais altos da Europa? Sim, também com esses benefícios todos do estado de emergência, foi determinado pelo governo que água, luz, gás não sejam cortados de ninguém nesse momento. Então, por mais que a pessoa não consiga fazer o pagamento, não será cortado. Inclusive internet e telefonia, existem certas condições, não são, digamos, necessidades básicas, mas quase hoje em dia, também não podem ser cortados dependendo da situação. Não é como para todo mundo, que hoje de maneira alguma se pode cortar água, luz e gás. A internet pode ser cortada, mas se você comprovar que você teve uma diminuição de rendimento, que você está trabalhando em home office, também isso pode ser negociado com a prestadora de serviço. Os cidadãos em Portugal que ainda não têm o título de residência ou que estão com seu pedido em curso junto ao CEF, eles têm a sua situação regularizada até 30 de junho de 2020. Com franco acesso ao sistema de saúde pública, eles podem contratar para qualquer fim, um contrato de arrendamento, um crédito bancário, o que quer que seja, com a simples comprovação de que tem um pedido em curso junto ao CEF ou mesmo um agendamento. Esse documento serve de base. Isso até 30 de junho de 2020, até segunda ordem. A gente tem visto aqui em Portugal um cuidado muito grande com o governo bancando realmente uma parte do salário. E tem uma coisa também que me chamou a atenção, que algumas pessoas que tiveram que ficar em casa para cuidar dos filhos, que afinal de contas as aulas estão suspensas, também tiveram benefícios. São só mulheres, são homens ou mulheres? E que tipo de benefício é esse? Então, na verdade, ele não faz distinção em relação a gênero. Então, o apoio é o que se definiu chamar de subsídio de apoio ao isolamento. E ele pode ser de até 100% do salário nos primeiros 14 dias desde o pedido do auxílio, por conta do contágio próprio com a doença, de alguém que esteja a seu cargo e que tenha ficado doente e precise de um acompanhamento prolongado ou por alguma outra razão, por conta do fechamento da escola e que um dos pais tenha que ficar em casa, né? Mas ele vai variar aí depois, nesse segundo caso, entre 65% e 100% da remuneração. Em geral, em casos como esse que eu mencionei, são 100% da remuneração nos 14 primeiros dias, no caso de contágio da doença própria ou por parente, e nos demais casos, em geral, 65% da remuneração. E
enquanto perdurar essa situação toda da pandemia. A gente estava achando que as pessoas não podiam ir e vir, porque a gente viu que o espaço aéreo de Portugal estava fechado. Mas você acabou de chegar do Brasil. Está aberto o espaço aéreo? Na verdade, não. O que acontece? Existe uma restrição em toda a União Europeia de circulação de voos para a União Europeia e da União Europeia para qualquer lugar do mundo. No caso específico de Portugal, quando foi declarado o estado de emergência, existem algumas exceções, como voos para comunidades onde existe uma forte presença de portugueses, como Canadá, Estados Unidos, Venezuela e África do Sul. Venezuela, que interessante. Pois é, Venezuela tem também uma forte presença portuguesa. E ligações aéreas com outros países de língua portuguesa. Nesse caso, o Brasil. Só que essas ligações aéreas, elas são asseguradas dependendo da reciprocidade com cidadãos portugueses. E o que aconteceu no caso específico do Brasil? Foi publicada uma portaria pelo presidente Bolsonaro, com vigência de 23 de março a 23 de abril, que restringe pelo prazo de 30 dias a entrada no Brasil de cidadãos de qualquer lugar do mundo, inclusive a União Europeia. Então, foi retirada essa reciprocidade do português em relação ao Brasil e automaticamente, pelo decreto que já tinha sido publicado antes, que exigia essa reciprocidade para que fosse válida a norma em relação aos países de língua portuguesa, nós perdemos esse benefício. Então, hoje, só entra em Portugal quem tem algum justo motivo, quem se enquadra em alguma das exceções, como, por exemplo, ser cidadão europeu, como é o meu caso, que eu sou italiana, ou ter uma autorização de residência em Portugal, ou até para reunião familiar, você tem um parente, um filho, o pai, a mãe, vir para cá para os seus cuidados e você mora em Portugal, então você consegue trazer em razão dessas exceções. Quer dizer, não é só residente. Por exemplo, se você tivesse, nossa, espero que não, mas enfim, com alguma necessidade, doente, alguma coisa, alguém poderia vir para cuidar de você, mesmo que não tivesse residência ou nacionalidade europeia. O que é permitido é a reunião familiar, para que nenhum familiar, nesse caso, fique desassistido. E aí existem várias exceções. Se você está doente em Portugal e alguém vem para cuidar de você, eu acho que se enquadra em umas exceções. A gente teria que olhar o caso concreto, qual é a nacionalidade dessa pessoa, qual é o tipo de residência que você tem aqui, se é provisória, se é... Enfim, mas eu acredito que sim. Para as pessoas que estão aqui, digamos, que são turistas e ficaram no país porque seu voo foi cancelado, essas pessoas provavelmente têm seguro ou têm PB4, que é aquele documento que nós tiramos lá no Brasil ainda, que assegura a nossa prestação de saúde aqui em Portugal. Então, de qualquer forma, essas pessoas teriam um acolhimento. Mas se não tiverem nenhum tipo de acolhimento, esse despacho garante que a situação de saúde dela vai ser solucionada em Portugal. Ela não ficará à margem do sistema de saúde. Ela consegue ser atendida no sistema público de Portugal como qualquer outra pessoa. Existem muitos brasileiros aqui que trabalham como estafetas, que lá no Brasil a gente chama de motoboy, ou mesmo que trabalham com Uber. E houve uma queda muito acentuada nesse tipo de trabalho. É fácil para essas pessoas comprovarem, por exemplo, a queda de mais de 20% da renda? Como é que esse brasileiro deve correr atrás dessa ajuda? Não é tão simples, mas também é possível. Né? Em geral, esse tipo de profissional ele se enquadra numa categoria que se chama de profissional independente, aqui em Portugal. Apesar de não ser tão simples, existem algumas vias para acessar apoios nesse momento. O profissional independente que esteja impossibilitado de exercer a sua atividade ou que tenha uma quebra significativa, e ele vai demonstrar isso através da declaração do IVA, que é o imposto sobre valor acrescentado, ou seja, seria equivalente ao ICMS, ou ICMS no Brasil, que é sobre a circulação de bens e serviços. Ele vai ter que demonstrar que houve uma queda muito grande no pagamento desse imposto em relação ao trimestre passado, por exemplo, ou ao último trimestre de obrigação de declarar, e nos seus rendimentos, ou seja, na emissão dos seus recibos verdes,
que são o recibo verde é aquele documento onde é o documento fiscal, onde o trabalhador independente declara ao Estado que recebeu uma determinada quantia ou várias quantias durante o mês que resultaram no salário dele. Então, com a baixa da emissão desses recibos, é possível você fazer a demonstração de que houve uma queda e acessar junto à Segurança Social, desde que você esteja devidamente inscrito e com as contribuições regularizadas antes do estado de emergência, receber até de 480 até 1.097 euros, a depender. Isso vai ser proporcional à contribuição de cada um. Então, quanto maior for a contribuição, maior pode ser o benefício. Mas ele vai ser de no mínimo 480 euros.